Porque veja o seguinte, além disso, Trump disse que a reabertura do Estreito de Hormuz era uma condição fundamental para o cessar-fogo e o Irã disse que as Forças Armadas vão coordenar a passagem de navios. Desde o anúncio do acordo, inclusive, pelo menos 2 embarcações já atravessaram o estreito. É o assunto para o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins. Américo, um bom dia para você. Essa reabertura já ajudou, inclusive, até na redução do valor do barril de petróleo no mundo por conta dessa decisão de Donald Trump, né? O que a gente pode entender do que pode acontecer daqui para frente, das próximas implicações com essas decisões? Bom dia, Jairo. Um prazer estar com você aqui. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando no live. Jairo, como você disse, pelo menos 2 embarcações já conseguiram passar pelo Estreito de Hormuz nesta quarta-feira. São 2 navios graneleiros, um com bandeira da Grécia e outro com bandeira da Libéria. Os 2 passaram por uma ilha, a ilha de Larak, no Irã, e que é onde a Guarda Revolucionária do país controla o tráfego ali de embarcações pelo Estreito de Hormuz. Ou seja, isso mostra que a Guarda Revolucionária continua monitorando muito de perto o que acontece no Estreito de Hormuz. Foram as 2 primeiras embarcações que conseguiram passar depois desse acordo de cessar-fogo. E isso foi muito bem interpretado, claro, pelo mercado, como você disse, com queda no barril do petróleo e com outras manifestações, inclusive com algumas bolsas de valores mostrando aí otimismo. Só que, Jairo, essas 2 embarcações são literalmente uma gota ali no oceano, porque a gente tem pelo menos 426 petroleiros e 53 navios carregando gás que estão parados neste momento no Golfo Pérsico. Isso segundo a Marine Traffic, que é um aplicativo, uma empresa que monitora o tráfego de embarcações em todo o mundo. Então a gente tem aí quase 500 navios de grande porte esperando para poder passar pelo Estreito de Hormuz. E isso ainda deve demorar bastante. Antes do início da guerra, a gente tinha pelo menos 130 embarcações passando pelo Estreito de Hormuz com facilidade. Agora, o Irã vai tentar monitorar, inclusive, esses barcos, mas a notícia positiva é que, de fato, o estreito foi reaberto, pelo menos temporariamente, enquanto essas negociações continuam. Além disso, já é importante também a gente lembrar que os efeitos dessa guerra na economia ainda vão perdurar por algum tempo, porque a gente teve muitos ataques contra instalações que são produtoras de petróleo e de gás. Essa reconstrução e reforma dessas instalações ainda pode demorar algum tempo e vai demorar mais tempo ainda para a gente conseguir ver esse Estreito de Hormuz funcionando da maneira como funcionava antes. De qualquer forma, 2 navios conseguiram passar hoje. Estamos aguardando informações sobre o primeiro petroleiro que possa passar pelo Estreito de Hormuz. O Irã garante que vai continuar controlando essa importante via de navegação e quer inclusive cobrar pedágio pelos navios que passarem por ali. Tudo isso vai ser discutido nas negociações que vão começar com os Estados Unidos para a tentativa do fim definitivo da guerra. Bem, negociações essas, Américo, que fazem parte, inclusive, dos próximos passos, né? Tem a ver, inclusive, com esta mediação realizada pelo governo paquistanês, né? O que você pode trazer para a gente da expectativa em relação a essas próximas conversas? Jairo, essas conversas devem começar na sexta-feira em Islamabad, capital do Paquistão. O Paquistão tem feito muito ativamente essa tentativa de mediação entre Estados Unidos e Irã. Foi o governo do Paquistão que recebeu um plano de 10 pontos apresentado pelo governo iraniano que levou ao cessar-fogo. O presidente Donald Trump diz que muitos desses pontos são absolutamente negociáveis, que os Estados Unidos estaria satisfeito para discutir esses pontos, embora, como a Priscila acabou de nos contar, o presidente Donald Trump tenha vendido esse cessar-fogo como uma vitória total dos Estados Unidos. A coisa não é bem assim e ainda existem muitos detalhes que precisam ser negociados. O governo do Irã ainda não confirmou oficialmente quem vai liderar a sua delegação, que deve estar em Islamabad, um país vizinho do Irã, lá no Paquistão, para discutir com a delegação americana como ficam os próximos passos desse conflito. Uma das informações que foi divulgada
pela agência de notícias estatal do Irã, uma das agências de notícias estatal do Irã, foi a de que o presidente do parlamento iraniano é que seria o responsável pelas negociações, o Mohammad Ghalibaf. Algumas informações durante essa guerra mostravam que os Estados Unidos estavam tentando negociar justamente com ele, com o Ghalibaf, porque ele seria uma figura, segundo os americanos, mais moderada dentro do regime. Ele tem uma posição importante por ser o presidente do parlamento iraniano, e ele seria, segundo algumas informações que ainda não foram confirmadas pelo governo iraniano, o chefe dessa delegação. Jário, existem muitos pontos que vão ter que ser discutidos em Islamabad. Por exemplo, o Irã vai de fato conseguir taxar, cobrar um pedágio dos petroleiros e das embarcações que passem pelo Estreito de Hormuz? O país quer usar esses recursos para a reconstrução do que foi destruído durante essa guerra. O que vai acontecer, por exemplo, com o urânio enriquecido do Irã? O Irã quer continuar enriquecendo o urânio, promete usá-lo apenas para fins civis e não para armas nucleares. Isso vai ser objeto de discussão e vai causar muita controvérsia. Além disso, o Irã também vai propor coisas como, por exemplo, pagamento de indenização pelos Estados Unidos e pelos israelenses, uma coisa que não vai ser aceita, e vai existir também muito debate sobre o programa de mísseis do Irã. Então a gente ainda tem muitos pontos que precisam ser discutidos e alguns dos pontos mais sensíveis que deram início justamente a essa guerra. Nada disso está definido e nada disso faz parte, neste momento, do cessar-fogo. Vai ter que ser discutido e vai ter que ser acertado a partir dessas negociações formais, cara a cara, entre americanos e iranianos lá em Islamabad, no Paquistão, a partir de sexta-feira. Bem, Américo, vamos aguardar. Você fica por aqui, nós vamos fazer uma entrevista antes, mas você até citou o Marine Traffic, né, um dos sites onde é possível fazer o acompanhamento desses navios. A gente tem aqui o destaque no nosso telão, para você que está junto com a gente, entender como é que funciona um pouco deste site também, que é muito interessante. E dá uma olhada, esse aqui é um dos pontos mais estreitos, né, do Estreito de Hormuz, né? É onde justamente havia dificuldade para a passagem dos navios, muitos deles petroleiros, que estavam aqui no Golfo Pérsico, na costa dos Emirados Árabes Unidos, do Catar, tentando fazer essa travessia para poder ganhar o restante do mar depois do oceano, né? E foi justamente aqui onde nós tivemos a passagem depois dessa decisão desses dois navios. A expectativa é que isso se torne mais fluido para voltar ao que era antes, pelo menos tentar voltar ao que era antes, lembrando que 20% do petróleo do mundo passa justamente nesse espaço. E é essa região que é dominada também pelo Irã de uma forma muito simples. Até daqui a pouco nós vamos falar com o professor Pedro Cortes sobre o uso de minas nesta região aqui, como isso tem afetado também todo o conflito. Ainda para falar sobre a questão no Oriente Médio, falando sobre o cessar-fogo dessas 2 semanas entre Estados Unidos e o Irã,